Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao aulão do Fadel de toda quinta-feira. Olha, eu separo esse dia de quinta-feira e sempre gravo uma aula, e a aula maior, mais extensa, onde eu posso aprofundar mais sobre determinados assuntos, tá? Então, ouvindo sugestões, muitas perguntas que chegam para mim também, eu estava querendo falar agora, né? Separei esse tema que já estava louco para falar sobre ele, que é a venda do imóvel alugado. Por quê? Porque é um procedimento que nós temos que conhecer muito bem. Quem trabalha com locação, com administração de locações, né? A gente tem que conhecer muito bem porque tem requisitos, tem procedimentos e consequências se a gente não observar bem tudo que a lei nos fala, tá bom? Então, como eu gosto aqui sempre descomplicar a lei de locações, descomplicar esses assuntos mais complexos, aproveita o aulão aqui que eu tenho certeza que você vai aprender tudo sobre a venda do imóvel alugado. Se você está aqui pela primeira vez, assistindo a primeira aula aqui, minha, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu convido você também a voltar aqui no conteúdo que eu já tenho disponibilizado muita coisa bacana, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? E pode sugerir também, comenta no final da aula, das publicações, não deixe de comentar, de colocar se você gostou e também sugerir novos temas, tá bem? Eu já estou atendendo aqui algumas demandas de temas específicos e já estou produzindo muito conteúdo bacana. Vamos lá, então, para a nossa aula? Então, a venda do imóvel alugado, como que funciona isso, né? Vamos lá. Olha, deixa eu só colocar aqui para mim, bacana. Venda do imóvel alugado, então nós vamos analisar também o direito de preferência, né? Porque quando o imóvel é colocado para venda, estando alugado, tem o direito de preferência, então, o locatário, na maioria das vezes, né? Como uma regra geral. A gente vai ver isso aí detalhadamente. E aonde se situa isso aí para você que quer ler, estudar ali na nossa lei de locações? Olha, começa ali no artigo 8º e depois pula para o 27 seguintes, tá? E a gente vai conversar sobre isso aqui e conhecer também as penalidades. Mas antes da gente entrar diretamente nesse tema aí, né, na lei, no estudo dos artigos e tudo mais, eu queria bater um papo aqui com você o seguinte, né, para quem está começando, inclusive, do zero ou não conhece esse tema, eu acho que a gente tem que fazer uma base, né, um fundamento aqui para a gente aprofundar. E a aula é para isso, tá? Então vamos lá. Olha, primeiro, imóvel é colocado à venda pelo locatário e esse imóvel está alugado. Posso proceder à venda deste imóvel? Né? A primeira pergunta que se faz. Eu alugo o imóvel, mas eu posso vender ele depois? Sim, pode. Por quê? Primeiro, é o direito de propriedade do locador, do proprietário, que não há nenhum impedimento legal para que ele possa vender. Inclusive, pelo contrário, a nossa lei de locações prevê esse procedimento. Então, se ela prevê, é porque obviamente pode. Que algumas pessoas ficam na dúvida se pode vender. Inclusive, recentemente, mais de uma vez, inclusive, eu passei por situação seguinte: a gente aluga o imóvel, no primeiro mês, 30 dias depois, o proprietário ou ele resolve colocar à venda, ou ele recebe até uma proposta que já estava ali, de repente, na dúvida se vendia ou se alugava, acabou alugando e veio a proposta para venda, né? E aí pergunta-se como fica o locatário, né? Então, fica uma situação, obviamente, difícil de ser levado, né, ao locatário. Por quê? Olha, ele mudou, ele teve despesa, né, custou, de repente, a escolher o imóvel, tem um contrato, normalmente, se for residencial, 30 meses, comercial de 12 meses em média para cima, investiu ali de alguma forma, né, porque mudança tem custo e tudo mais. E aí o locatário, às vezes, ele fica na dúvida ou questionando se ele tem que desocupar o imóvel, se não tem, e se tem alguma multa, alguma indenização para ele, tá? E eu vou falar aqui conforme a lei dispõe e também eu sempre me baseio aqui na jurisprudência, né? Que são análise de casos similares que foram julgados no nosso Poder Judiciário, tá bom? Então vamos lá, vamos já quebrar aqui algumas objeções, algumas dúvidas.
Então, eu já quebrei aqui com você que o imóvel pode ser vendido a qualquer momento. A lei não fala se tem que ser 30, 60 dias depois, não tem nada disso. Se não tem nada, feliz ou infelizmente, o imóvel pode ser vendido nos dias seguintes que o locatário alugou o imóvel, tá? Não há esse impedimento, não há um tempo mínimo a ser observado, respeitado, não, tá bom? Mas vamos seguir, vamos lá. Então, ele pode ser vendido a qualquer tempo, correto? E como fica, então, a situação do locatário? A lei não traz nenhuma penalidade para o locador indenizar o locatário. Não tem isso, porque é o direito dele vender. Agora, a gente tem que separar aqui dois momentos da venda do imóvel, que eu separo na pré-venda e pós-venda, tá? O que é a pré-venda? Antes de ser vendido, nós temos alguns procedimentos a serem adotados. Depois de vendido, existem outros procedimentos. Então, eu separo nesses dois grandes blocos e nós vamos ver tudinho de cada um daqui a pouquinho. Mas, olha só, a venda do imóvel não dá direito a exigir do locatário desocupar o imóvel, não. Ele pode permanecer no imóvel. Então, não há nada que vai trazer prejuízo ao locatário caso o imóvel seja vendido. Então, vamos lá. Porque o locador tem direito de pôr à venda e o locatário tem o direito de preferência. Nós vamos estudar aqui como isso funciona. Mas o que é esse direito de preferência? É o direito que ele tem em adquirir esse imóvel nas mesmas condições ofertadas ou que vão ser vendidas, que vai ser vendido para terceiros. Então, se o proprietário colocou o imóvel à venda lá por R$ 500 mil, ele tem que oferecer ao locatário R$ 500 mil. E então o locatário tem direito de preferência para adquirir na mesma condição que ele vai vender para terceiro. Tá? Ah, não, mas não adquiriu. Ele tem que desocupar o imóvel? Não. E ali, alguns administradores eu já vi cometendo um erro muito grave, perigoso, que é, ao invés de notificar o locatário para ele, então, exercer o direito de preferência, o administrador notifica o locatário para que ele desocupe o imóvel. Isso é um erro muito grave. Inclusive, pode gerar uma responsabilidade do administrador que fez isso ou do locador, porque está indo contra a lei. Então, não podemos exigir, é diferente de mútuo acordo. Exigir nós não podemos, mas você pode, através de mútuo acordo, falar no artigo 9º, inciso 1º, que é uma das causas de desfazer a locação. Então, o mútuo acordo poderia, você pode chegar para o locatário e falar, olha, eu pretendo vender o imóvel, gostaria que ele tivesse vazio. Claro que se você não tiver interesse em comprar, qual o prazo que você poderia desocupar? E o locatário responde, não tem problema nenhum, eu desocupo daqui a 30, 60, 90 dias, está resolvido. Mas esse procedimento não se pode exigir do locatário, ficou claro? Espero que sim. Então, beleza. Pré-venda, nós temos essa situação, tá? É o direito de preferência. E o que acontece, então, pós-venda? Veja bem, o imóvel foi vendido. O locatário não comprou, e o imóvel foi vendido. Estou dando aqui nessa introdução à nossa aula aqui um spoiler de tudo que nós vamos aprofundar daqui para frente, tá? Então, o imóvel foi vendido. O imóvel foi vendido, quem adquiriu, veja bem, verbo até no passado, quem adquiriu, o imóvel foi adquirido, pode, então, escolher se o locatário permanece no imóvel ou o locatário tem que desocupar o imóvel. Então, não é o locador, não é o vendedor que pode escolher ou exigir do locatário desocupar o imóvel, não. É o novo adquirente, o novo proprietário, que ele já adquiriu. Uma vez adquirido o imóvel, esse tem o direito ou opção
de manter o locatário ou exigir, sim, a sua desocupação. Então, veja bem, e que também a lei não traz nenhuma penalidade, nenhuma indenização para quem adquiriu o imóvel, porque é um direito dele escolher se o locatário fica ou não. Então, a situação do locatário é, a lei entendeu que ele tem o direito de preferência, mas, ao mesmo tempo, ele não tem direito de indenização ou multa, tá? A lei optou dessa forma, tá? Então, é assim que funciona, as duas fases, pré-venda e pós-venda. Então, vamos lá? Vamos lá aqui, então, direito de preferência, artigo 8º e tudo. E aí, eu já vou entrar de uma vez aqui com você na penalidade. E o que acontece se a gente não respeitar esse direito de preferência e os requisitos, tá bom? Eu já vou antecipar aqui para você o seguinte, tem duas penalidades, duas consequências, muito graves, inclusive, se a gente não der o direito de preferência para o locatário. Ou seja, vende e nem oferece para ele. A lei fala, olha, ele tem direito a perdas e danos. É uma indenização. Então, se não foi dado a ele o direito de preferência. Ou adjudicação compulsória, que nome complicado é esse, né? Olha, é a consequência mais grave que eu conheço ali na lei de locações, que é a venda do imóvel sem dar direito de preferência. Onde adjudicar compulsoriamente quer dizer ter para si a força. E aí nasce para o locatário, veja bem, um direito de ação contra o locador que vendeu para poder comprar esse imóvel nas mesmas condições. E, como ele já foi vendido, o juiz consegue, então, concede a adjudicação compulsória. Ele transfere para o locatário o imóvel mesmo depois de vendido. Olha que situação grave, né? Porque a gente envolve uma terceira pessoa que comprou esse imóvel, mas não se observou o direito de preferência. Só que para essa consequência mais grave, a lei exige certos documentos, certas providências. E uma delas eu só pus aqui, que é o contrato de locação, tem que estar averbado na matrícula há pelo menos 30 dias antes dessa venda. Então, o locatário, né, poucos até fazem isso, o locatário tem que averbar o contrato de locação lá na matrícula do imóvel para ele ter esse direito a adjudicar compulsoriamente. Ah, mas e se ele não averbou esse contrato? Ele vai ter o direito tão somente a perdas e danos, tá bom? Então, vamos entrar nisso aqui, de cabeça, arregaçar as mangas aqui, vamos lá. Olha, eu vou. A lei de locações, ela, no artigo 8º, ela fala da pós-venda, e no 27 ela fala da pré-venda. Então, ficou um pouco fora de ordem, mas a gente vai colocar em ordem agora. Ó. Eu vou começar no 27, tá bom? O que o 27 nos traz, tá bom? É mais ou menos tudo que está na lei, eu já li, antecipei aqui, nós vamos ver só onde que se situa para você estudar e quando você precisar, sempre rever e você vai entender isso aqui com a maior tranquilidade do mundo. Então, no caso da venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir imóvel alugado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação que ela pode ser de 3 formas: judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Tá? Então, o que nós temos que fazer imediatamente quando o locador resolve vender o imóvel alugado? Proceder, então, à notificação do locatário, que você pode mandar ela, eu não sugiro pela forma judicial, só em último caso mesmo, mas você pode usar ela de forma extrajudicial, que é AR, ou entregar pessoalmente para o locatário, ele assina que recebeu, ou também você pode mandar pelo cartório, a notificação cartorial, tá bom? A lei fala, outro meio de ciência inequívoca, exige de que o locador
o locatário receba essa notificação de forma incontestável, tá? Então, vamos observar. Se você manda pelo um AR e o carteiro entrega para uma outra pessoa, até para um porteiro do edifício, eu acho temerário. Eu prefiro, então, quando volto ao AR sem assinatura do locatário, eu mando pelo cartório, porque aí o oficial do cartório vai lá no imóvel, vai procurar o locatário por 3 vezes, em horários diferentes, e entrega para ele, tá bom? Agora, como fazer essa notificação? A dica está aqui no parágrafo único, olha só. Essa comunicação ou notificação deverá conter 1. Todas as condições do negócio, e em especial, preço, forma de pagamento, se existe algum ônus na matrícula e local e horário em que pode ser examinada a documentação. Então, se você, na hora que formatar a sua notificação para o locatário, não pode esquecer do parágrafo único do 27. Toda vez que fizer, dá uma lida aqui no parágrafo único do 27 para ver se está certinho a sua notificação, tá? Vou colocar lá que vem notificar o locatário, né? Sobre a interesse de venda do imóvel e direito de preferência que lhe é concedido, mediante as seguintes condições. Aí você coloca o preço do imóvel, forma de pagamento à vista financiado, se existe algum ônus reais e que a documentação está disponível no horário comercial, no endereço tal, por exemplo. Tá bom? Então é muito simples e ele tem que assinar que recebeu. Bacana? E agora entramos no prazo. Qual o prazo, então, que ele tem para poder manifestar? Aí o 28 nos fala que o direito de preferência do locatário caducará, ou seja, ele vai perder esse direito, vai perder efeito, né? Se não manifestado pelo locatário de maneira também inequívoca sua aceitação integral à proposta que você enviou para ele pela cartinha, pela notificação, no prazo de 30 dias. Então, nós temos que conceder ao locatário 30 dias para ele analisar e aceitar a proposta. Ele tem que fechar o negócio dentro dos 30 dias. Tá? Isso é muito importante. Existe uma dúvida no mercado, uma divergência, que é só depois dos 30 dias que se deve fechar o negócio. Não, esse negócio tem que ser aceito de maneira inequívoca, assinado pelo menos um contrato dentro dos 30 dias, tá bom? Então, esse é o prazo que ele tem. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, olha só, a posterior desistência pelo locador acarreta ao locador responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Veja bem, a proposta não pode ser meramente especulativa. Não pode o locador falar com o administrador assim, manda uma cartinha lá só para a gente ver se ele compra. Não. A proposta obriga o proponente. Então, o locador deve saber que, uma vez proposto a venda para o locatário, ele vai ter que vender, sob pena dele arcar, então, com prejuízos que eventualmente ele ocasionou e até lucro cessante, ou seja, de repente, o locatário poderia oferir lucro com a compra desse imóvel, de qualquer natureza, do seu negócio, do própria proposta, né? Enviada a ele, enfim. Então, é muito sério enviar a notificação para o locatário, tá bom? E sobre a questão aqui do prazo, eu queria voltar aqui um pouquinho, que enviada a notificação, então, e o locatário não manifestar absolutamente nada dentro dos 30 dias, então ele perde esse direito. E automaticamente nós estamos livres para vender esse imóvel por esse preço para terceiras pessoas. Então o locatário não precisa nem manifestar, desde que decorrer esses 30 dias. 30 dias corridos, tá? Não são 30 dias úteis. Também tem essa dúvida que normalmente existe. Então, a gente vai solucionando aqui. Bacana? Vamos lá. O locatário também, aí vem as perdas e danos e a adjudicação, né? É aquilo que eu já falei. Então, está aqui no 33, tá bom? Só para você ver como que a lei fala o que eu já te disse. O locatário preterido no seu direito de preferência, ou seja,
ignorado, né, não tendo dado a ele esse direito de preferência, poderá reclamar do alienante, locador, proprietário que vendeu, as perdas e danos. Ou, viu, o ou ali, que eu coloquei lá na nossa tela, depositando o preço, olha só, e demais despesas de transferência. Então, o locatário, para ter direito a pegar esse imóvel para ele tem que, nessa ação judicial de adjudicação compulsória, depositar o preço integral mais despesas de transferência, ITBI, registro e escritura, vírgula, haver para ser imóvel locado. Então, ele pode ter o imóvel para ele. Mas que detalhe importantíssimo, prazo. Se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro da venda para o terceiro. Então, o locatário ele tem 6 meses após o registro da venda, e registro, como é público, não precisa comunicar a ele. Aí é a diligência do locatário em descobrir se esse imóvel realmente foi vendido. Ele vai ter a prova aonde? Registro, matrícula atualizada, tá bom? Só que ele tem 6 meses. Se ele também não tomar nenhuma atitude dentro de 6 meses, ele perde o direito. E, vírgula, desde que o contrato dele esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, ele também teria que ter averbado esse contrato junto à matrícula, tá bom? Além ainda fala que a averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação assinado por 2 testemunhas. Só que recentemente a gente teve uma alteração recente numa legislação do registros públicos, registros eletrônicos, e dispensou essa assinatura de 2 testemunhas para averbar o contrato de locação, tá bom? Então, veja bem, aqui traz consequência e requisitos para que essas consequências possam acontecer, tá? Vamos lá agora, então, pós-venda. A gente viu o pré-venda e consequências se a gente não tomar todos esses requisitos. Agora eu quero levar você para o pós-venda. Pós-venda. Veja bem, artigo 8º. Ou seja, o imóvel foi vendido. Então, aqui fala o seguinte, que se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente, ou seja, já foi vendido, quem comprou, poderá, a lei não fala deverá, poderá denunciar o contrato, ou seja, pedir a rescisão, com prazo de 90 dias para desocupação. Então, o prazo é mais longo, é o prazo mais longo aí, talvez que a lei dê para o locatário desocupar o imóvel, tá? São 90 dias em caso de venda. Então, o locatário, por sua vez, que não aceitou, não quis comprar o imóvel, se vendido for e quem adquiriu optar por ele desocupar o imóvel, ele ainda vai ter 90 dias para isso, sob pena de despejo. Bacana? Agora, tem uma exceçãozinha aqui, tá? Poucos conhecem, e eu vou passar para você agora, porque aqui a gente entrega mesmo o ouro e o pulo do gato. Veja bem, vírgula, artigo 8º, hein? Salvo se a locação for por prazo determinado e contiver cláusula de vigência. E também averbada o contrato, a margem da matrícula. O que é cláusula de vigência? Veja bem, vou até abrir aqui para ficar melhor para nós aqui, ó. Vamos lá. Cláusula de vigência. Poucos sabem o que é isso, tá? Vamos lá. Quando você faz um contrato de locação, você pode colocar dentro de uma cláusula, dentro das cláusulas, a chamada cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência, então? Muito simples. Veja bem, vamos comigo aqui, ó. É quando, você pode escrever, inclusive, assim, né? Ditar aqui a cláusula de vigência. As partes, né, locador e locatário, as partes ajustam o quê? Em caso de venda do imóvel locado, o adquirente deverá respeitar o prazo deste contrato. Isso chama cláusula de vigência. Olha só o raciocínio. Você coloca essa cláusula. Como que o adquirente vai saber dessa cláusula? A lei já fala. Você tem que averbar esse contrato na matrícula do imóvel. Quando você averba lá, ele se torna público.
O adquirente, para comprar, ele não vai ter que tirar a matrícula atualizada? Quando ele tira a matrícula atualizada, ele vai ver o contrato de locação. E a lei presume que ele leu e que ele sabe dessa cláusula. Então, olha a importância disso tudo. Inclusive para quem vai comprar, para quem vai vender, para o locatário, né? Tem que saber que tem que averbar. Aí você pode estar falando assim, ô Fadel, mas eu nunca vi isso é muito raro. Não é tão raro assim. Em locações comerciais, onde o locatário, né, locações mais vultuosas, o locatário investe no ponto, reforma a loja, isso tudo que eu estou falando aqui serve para qualquer tipo de locação. Então, veja bem, é a trava de segurança que as empresas têm quando alugam imóvel. Contratos longos, vão investir no imóvel, fazer benfeitorias, é o gatilho de segurança. Porque senão, aluga, por exemplo, um contrato de 5 anos, investe lá R$1 milhão na loja, no primeiro ano o proprietário, de olho na valorização que o imóvel teve, no aluguel que está recebendo, coloca à venda. O locatário não compra, alguém adquire. Esse alguém que adquiriu, se não quiser ele lá, teria o direito de notificar ainda 90 dias para a empresa desocupar o imóvel. Olha que prejuízo que não ia causar. Então, muitas locações são somente firmadas se houver cláusula de vigência, sim. Tá? Então, aí você está se tornando aqui cada dia mais especialista nas nossas aulas. Isso é um conhecimento extremamente importante. Tá? Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui. Bacana. Agora, eu separei aqui o parágrafo 2º só, para a gente ler aqui. Ó. A denúncia, ou seja, é muito importante não perder os prazos que a lei fala. Tá? A denúncia, o que ela quer dizer? A notificação de quem adquiriu o imóvel contra o locatário para ele desocupar em 90 dias. Então, a denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias também, contados do registro da venda, presumindo que após esse prazo, o adquirente concorda com a locação até o final. Então, quem comprou o imóvel também tem que notificar o locatário no máximo dentro de 90 dias do registro, dando ao locatário 90 dias para desocupar. Simplesmente os dois prazos são idênticos, mas são dois prazos totalmente diferentes. O primeiro é o prazo que o adquirente tem para notificar o locatário. Se ele não agir em 90 dias, o locatário não tem que desocupar o imóvel mais não. Pode ficar lá até o prazo final da locação prevista. Então, o primeiro prazo, 90 dias para o adquirente notificar o locatário. E ali começam outros 90 dias para o locatário desocupar o imóvel. E esses prazos são todos dias corridos, não há dias úteis aqui na lei de locações. Tá? Então, pós-venda, tem que ficar muito atento aos prazos, tá? Porque se perder esses prazos, perde o direito também. Então, a venda do imóvel alugado, a gente viu pré, pós e consequências. E os requisitos de tudo isso que eu estou falando. Está vendo como que é importante? Não basta a gente saber simplesmente, tem o direito de preferência e mandar uma carta qualquer para o locatário, não. Tá? E também é muito importante a gente saber o que o locatário pode fazer, o que o locador pode fazer e o que o adquirente pode fazer e em qual prazo e quais requisitos, além das consequências que a gente viu aqui, perdas e danos ou uma adjudicação compulsória que é gravíssimo, tá bom? Então, eu fico por aqui em mais esse aulão do Fadel das nossas quintas-feiras. Mais uma vez, reforço o convite para você ver todo o conteúdo para trás. Olha, tem muita live, tem outras aulas gravadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito conteúdo bacana. Eu queria muito mesmo pedir encarecidamente a você do YouTube que coloque lá que gostou ou não, e escreva embaixo lá o que você achou dessa aula e me sugira qual outro tema você acha que seria bacana a gente bater um papo aqui também, eu gravar uma forma mais longa, né? Sem pressa, sobre locação e administração de imóveis, tá? E não deixe de compartilhar com quem também esse conteúdo possa fazer sentido, possa ajudar, que vai ser muito bom para todos nós e eu vou continuar aqui a minha missão de levar conhecimento o tempo todo sobre locação e administração de imóveis. Então, muito obrigado e até a próxima. Até lá.